Olá, sejam bem-vindos ao canal A Nova Máquina do Tempo e o canal que discute filosofia, ciência, política e muito mais. E no Filosofia Popular de hoje, eu quero brevemente discutir a economia de Star Trek. Bem, já foram feitos livros sobre isso, muitas reflexões, e eu acho interessante porque a quantidade de menções em Star Trek ao sistema econômico na Terra são muito poucas e não são excessivamente detalhadas, o que significa que é muito difícil você fazer um modelo muito claro de como é a Terra nesse universo ficcional e utilizar isso como um modelo para a gente, a não ser que seja como inspiração. Até por isso que eu não vou fazer um vídeo assim tão longo sobre isso, porque eu entendo que o material que Star Trek nos dá não é tão abundante. Bem, em vários momentos de Star Trek se diz que não tem dinheiro na Federação, não é utilizado dinheiro na Terra. Isso pode ser inicialmente muito difícil para as pessoas aceitarem ou até pensarem, porque a gente está muito acostumado a que o dinheiro seja a mediação de todas as nossas atividades econômicas. Né? Existe escambo e outras formas, mas o dinheiro ele é um facilitador e enfim, a unificação da moeda foi muito importante para o desenvolvimento do comércio, a consolidação do capitalismo e até mesmo o desenvolvimento técnico-tecnológico da humanidade, né? Embora a gente possa ter críticas e tal. Em Star Trek, o dinheiro termina no ambiente da humanidade por causa do advento do replicador. Se você pode ter uma coisa que replica qualquer outra coisa, você poderia replicar dinheiro de qualquer tipo. Mas aí tem séries como Deep Space Nine que exploram o Latinum, que é um tipo de ouro que não pode ser replicado e que, por isso, pode ser vendido e serve como. Na verdade, o ouro é preso no Latinum, que é um tipo de metal que não pode ser replicado, e aí ele tem um valor, né, de troca, funciona como dinheiro. No mundo, no universo onde existe o replicador, essa foi a solução para os lugares que ainda têm uma economia mais tradicional. Mas bem, como é que funciona a economia da Terra e o que é que a gente sabe sobre isso? Bem, algumas coisas ficam evidentes em Star Trek. Todos os cidadãos têm uma série de direitos. Tem direito à educação, a serviços de saúde, alimentação, moradia e segurança. Aí tem alguém aí pensando, peraí, mas há muitas constituições também dão esses direitos? Só que em Star Trek eles são dados da seguinte forma, assim, todos os cidadãos têm esses direitos e você tem o direito a estudar nos melhores lugares. E as restrições são apenas a sua capacidade, dependendo do curso, para você ser admitido. Mas os chamados cursos básicos são de excelente qualidade e disponíveis a todos, né? E apenas os cursos mais avançados têm mecanismo de seleção. Aí alguém pode pensar, mas então existe meritocracia? Sim, existe. Só que ela não está relacionada com a sobrevivência. Ou seja, você não precisa de mérito para ganhar o suficiente para comer, porque você não vai ganhar dinheiro e você não precisa disso para comer. Comida, serviços de saúde, educação, tudo é garantido pela federação. Mas ainda existem algumas coisas que são escassas. Algumas pessoas podem pensar. Sim, por exemplo, um apartamento em São Francisco, com uma vista assim, excelente, não tem apartamentos ali para todo mundo. Então, se você quiser um apartamento ali, como é que você vai fazer para ter esse apartamento? E com quem tem acesso a esses melhores lugares? Bem, tudo leva a crer que isso é dado às pessoas cujo mérito, dentro das atividades da federação, confere a eles o direito de morarem lá. Então, por exemplo, capitão de uma nave, um médico muito bem sucedido, um advogado muito bem sucedido, um historiador muito bem sucedido, um professor muito bem sucedido, você tem o direito de querer morar num desses lugares mais exclusivos, digamos assim. Mas todos têm direito à moradia. Então, o que Star Trek faz é dar essa ideia de todos têm os direitos básicos,
Mas se você quer, por exemplo, férias em Riza, que é um local assim de férias paradisíacas, né? Um lugar assim fantástico para férias, você tem que fazer um pedido para isso e você tem que ter contribuições para a sociedade significativas. O que significa que a ambição humana ainda existe e que existem, digamos assim, prêmios para aqueles que realizam atividades muito bem. E os desafios de ser um bom engenheiro, de ser um bom arquiteto, ainda existem. E por que, que as pessoas se dedicam a isso? Porque se dedicar a isso, se aprimorar, é o que te dá respeito na sociedade. E essa é a nova grande moeda. O respeito. Existe até um episódio de The Orville que é meio baseado em Star Trek, assim, claramente inspirado em Star Trek, embora, claro, o Seth MacFarlane teve que criar sua própria franquia para não ser acusado de plágio, embora tenha muitas semelhanças, que há exatamente essa reflexão em The Orville, que o respeito é a nova moeda. Então, essa sociedade ela consegue simultaneamente garantir para todos os cidadãos um conjunto amplo de direitos sociais e, ao mesmo tempo, estimula eles a estudar, se desenvolver. E há uma transformação grande nas profissões. Basicamente, as únicas profissões que restaram são engenheiro, pesquisador de alguma coisa, quer dizer, os diversos campos científicos, né? Então, e também a parte filosófica, né? Filosofia, matemática e tal, os assuntos aqui do nosso canal. E basicamente só, talvez diplomatas, né? Tem um pouco de políticos aí, a política ainda existe, né? A diplomacia existe pelo menos, né? Mas a maioria das outras profissões envolvendo serviços e tal, elas desapareceram porque foram totalmente substituídas pela automação. Alguém pode pensar, mas se fosse assim, eu simplesmente ficaria sugando e não faria nada. Mas se você fizesse isso, você seria uma pessoa completamente desrespeitada, no sentido de que ninguém ia ligar muito para você. A sociedade ela valoriza tanto ciência, valoriza tanto conhecimento, valoriza tanto o autoaprimoramento, que se você tomasse essa decisão de que você é livre para tomar, você pode fazer isso, você só quero me divertir, não estou nem aí para essa me aprimorar e tal, o resto da sociedade iria olhar de você de uma forma muito negativa. E com certeza existem indivíduos que fazem isso, né, nessa ficção. Mas esse olhar negativo e esse estímulo contínuo impede que a maioria faça isso. E os desafios maiores, a ideia de exploração do espaço, e Star Trek chega a mostrar em alguns episódios pessoas que vão para outros planetas fazer colônia lá, que é um grande desafio, ou seja, a pessoa não está satisfeita com a ideia de simplesmente se auto-aprimorar e contribuir para uma sociedade já estabelecida, e quer o desafio de construir uma nova civilização. Então, há ainda esse tipo de experiência estimulada em Star Trek. E eu acredito que a economia de Star Trek, embora claramente fantasiosa por causa do advento do replicador, ela nos dá uma ideia de um projeto de sociedade que valoriza mais ciência, conhecimento, autoaprimoramento e que garante a todos os cidadãos acesso a serviços de saúde, acesso à segurança, acesso a serviços de quer dizer, enfim, você tem a alimentação garantida, a residência garantida. Para você, e por que tudo isso é garantido? Para permitir que todos os indivíduos que queiram se aprimorar possam se aprimorar. A ideia de que você é livre para se aprimorar em uma sociedade onde você nasce com pouco e você não tem acesso a uma educação de qualidade, você não tem acesso, muitas vezes, a serviços de saúde de qualidade ou nem acesso a eles, a herança cultural que muitas vezes vem para você é de pouco conhecimento, é uma visão equivocada. Essa pessoa não tem. Existem exemplos de pessoas que nascem em circunstâncias altamente adversas e conseguem superar? Sim, mas existe também Pelé, existem, enfim, são as exceções. A maioria das pessoas que não tiverem a oportunidade garantida
elas vão se desenvolver pouco. Podem se desenvolver se tiver muito esforço, mas você está falando de ela está enfrentando mais e mais barreiras, além do possível desinteresse e todas as outras barreiras que já existem. Além disso, ela está enfrentando essas barreiras. Então, eu acho que o que nos pode inspirar em Star Trek é pensar: e se não tivessem essas barreiras? E se nós tivéssemos uma educação de excelente qualidade e um sistema de saúde garantia acesso a todos de excelente qualidade e nós tivéssemos garantia de segurança nas nossas ruas e uma infraestrutura boa? Será que os indivíduos, será que o capital humano, vamos chamar assim, as pessoas, elas teriam mais oportunidade de se desenvolver? Me parece claro que sim. Me parece claro que sim. Então, eu acredito que a economia do Star Trek, ela refletir sobre ela é inspirador, porque ela pode nos levar a determinados posicionamentos no nosso mundo e na nossa realidade altamente complexa. Quando alguém me diz, por exemplo, que o SUS é muito ruim, por que é que, André, você defende o SUS? Eu digo, eu critico a falta de financiamento do SUS, os problemas na gestão, o patrimonialismo na gestão do SUS e todas as dificuldades do SUS, porque eu quero um SUS melhor, porque um SUS melhor vai dar melhores chances de desenvolvimento ao cidadão brasileiro. Eu quero um sistema de educação melhor, porque eu quero que todos os brasileiros tenham a chance de se desenvolver, de poder dizer: eu quero ser um matemático, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um historiador, eu quero ser um jornalista, eu quero, enfim, e ter a oportunidade de se desenvolver e fazer isso. Enfim, abrir o leque de possibilidades e possam descobrir a potência e a capacidade, o talento que existe ali. Existem talentos gigantescos que já foram perdidos nesse país porque as pessoas não tiveram a oportunidade de desenvolvê-los. Então, dar a oportunidade vai ser. E esse dar não é de graça, vai precisar de investimento. É necessário que nossos impostos sejam usados para isso, é necessário que haja uma reforma no Estado brasileiro, enfim, todas essas coisas para garantir isso. Mas quando eu defendo que não deve, em relação a algumas coisas como educação, saúde, segurança, infraestrutura, nós precisamos fazer um esforço coletivo para garantir para todos, não é caridade, é por entender que isso vai beneficiar todos também. Beneficia os indivíduos e acaba beneficiando todo mundo. Enfim, o vídeo acabou ficando mais longo do que eu pensava, mas é porque eu acabei fazendo essas conexões. Mas se vocês quiserem, devem pesquisar sobre a economia de Star Trek. Tem muita coisa na internet, existem muitas reflexões sobre isso, e é um tema bastante interessante para a gente pensar filosofia popular e o impacto dela nas nossas reflexões. Se bem que, como eu disse, Star Trek dá poucos elementos, né? Não é uma coisa amplamente discutida em Star Trek. Se você gostou do vídeo, peço que você se inscreva, dê um like e, se possível, né, divulgue para amigos e conhecidos o canal para a gente ir aumentando a nossa comunidade. Tá certo? Muito obrigado e até breve.